um dos principais líderes das manifestações de rua que deram força ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, PT, em 2015 e 2016, o hoje deputado federal Kim Kataguiri, de MSP, está entre os principais alvos de grupos que organizam e convocam atos de rua para domingo, 26, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, PSL. O MBL, que já defendeu a ocupação do Congresso Nacional durante o governo petista e fez atos contra exposições, diz que não apoia os protestos previstos para o dia 26 porque a pauta é majoritariamente autoritária. Movimento liberal não compactua nem com fechamento de Congresso, nem com fechamento de STF. Você pode e deve criticar atitudes de membros dessas instituições, mas nunca demonizá-las. Presidente que se diz conservador não pode atropelar instituição democrática, diz Kataguiri. Há poucos dias dos atos, ativistas tentam concentrar as reivindicações em demonstrações de apoio à reforma da Previdência, ao pacote de crime proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e à instalação de uma CPI contra magistrados e membros do Supremo Tribunal Federal. As convocações também pedem uma pressão contra parlamentares acusados de pedirem cargos e verbas em troca de apoio à agenda governista no Congresso, mais especificamente a reforma administrativa de Bolsonaro que enxugou ministérios e agora corre o risco de ser revertida na Câmara. As manifestações convocadas acabaram criticadas até pelo próprio presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, que disse não ver sentido nos atos já que Bolsonaro ganhou a eleição. Ante a repercussão negativa, principalmente na classe política, Bolsonaro desistiu de ir ao ato e desencorajou a presença de seus ministros. Kataguiri critica a estratégia política que Bolsonaro adotou em seu trato com o Legislativo. O presidente afirmou na segunda-feira, 20, que a classe política é o grande problema que atravanca o progresso do país. Ele precisa parar de atacar o parlamento e dar ordem expressa para que nenhum ataque parta da esplanada, dos ministérios, ou de seus filhos. Depois, organizar o próprio partido em prol da Previdência. O MBL tem sido atacado também de grupos bolsonaristas nas redes. A ofensiva digital de bandeira Jogo da Velha do Traidores da Pátria levou à perda de seguidores em meio a acusações como a proximidade de membros do grupo com o ministro Gilmar Mendes, do STF, e do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, PRTB. Kim Kataguiri errou. Passa sinal de fraqueza. O presidente deve passar firmeza e exercer liderança, principalmente em momento de crise. Desmobiliza a base, que já não tem muita força no Congresso Nacional. Kataguiri: o presidente precisa parar de atacar o parlamento e dar ordem expressa para que nenhum ataque parta da esplanada, dos ministérios, ou de seus filhos. Depois, organizar o próprio partido em prol da Previdência. Kataguiri: porque movimento liberal não compactua nem com fechamento de Congresso, nem com fechamento de STF. Você pode e deve criticar atitudes de membros dessas instituições, mas nunca demonizá-las. Presidente que se diz conservador não pode atropelar instituição democrática. Kataguiri: são radicais mostrando o quanto estão cegos pelo adesismo. Como todo radicalismo, satura e passa. Conversamos com os sensatos e ignoramos os alucinados. Kataguiri: liberais, conservadores, libertários, intervencionistas. Sempre houve essa divisão. Ela só ficou mais clara agora para o público em geral. Mas existe desde 2014. Kataguiri: se uniram só depois que vencemos a briga com Olavo de Carvalho, que defendia a intervenção popular, o que tinha apoio dos intervencionistas e conservadores. A tese defendida, por eles, era outra, e continua sendo, só que agora Olavo influencia o Planalto. Kataguiri: de que nenhuma saída institucional é possível no nosso sistema corrompido, e que devemos, por meio de uma revolução cultural popular, tomar os espaços de poder à força e implementar uma democracia plebiscitária. Kataguiri: ele nem entende, mas se deixa influenciar e acaba tomando atitudes que, sem que ele esteja completamente consciente disso, levam a esse caminho. Kataguiri: o governo já está enfraquecendo,
Mas existe um esforço do parlamento para que o avanço das reformas não dependa do Planalto, o que isola as reformas desse tipo de comprometimento. Kataguiri, meu esforço é no sentido de transformar a pauta no mais popular possível, afinal, quanto menor o ônus político, maior a possibilidade de a Câmara votar. Pode ter uma fluidez semelhante à tributária.